Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36, a palavra do Senhor diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, a qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Amém? Senhor Deus querido e santo, nós te pedimos nesse momento que o seu Espírito Santo, Senhor, guie a nossa palavra, guie essa mensagem, ó Deus, que o Senhor possa tocar aos corações, nos enchendo de graça, Senhor, nos dando, meu Deus, a visão espiritual restaurada nesta noite. Por intermédio, Senhor, do seu Espírito Santo, entra nos corações e nos dê graça, misericórdia, e que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, basicamente este texto, ele não é uma parábola, não é algo somente para ensino, foi algo prático que realmente aconteceu. Observações a serem feitas aqui, né? É que esse Simão, a quem o Senhor menciona, é o Simão, um fariseu. Você vai observar também essa mensagem sendo pregada por Marcos e por Mateus, aonde lá ele relata Simão, o leproso. Então nós temos 2 Simão nessa mensagem, amém? E o que nós estamos falando aqui é de Simão, o fariseu, que estava aqui questionando o Senhor. O fato é que essa mensagem ainda hoje ela é muito verdadeira. Que você observa, as pessoas elas têm o hábito e a força do julgamento. A bem da verdade, esse homem aqui, esse fariseu, ele recebe somente um elogio do Senhor: julgaste bem, né? Julgaste bem. Naquilo que você se propôs a fazer, até que você é bom, né? Bom em julgar. E essa mulher, ela traz para nós uma mensagem, sem dizer uma palavra, sem pregar, sem cantar, sem mover, sem aparecer, ela incomodou. A Jesus, não. A quem estava ao redor. Você observa que o texto mostra que o Senhor ele foi convidado por este homem chamado Simão a sentar-se à mesa. E essa mulher chegou lá.
chegou na casa, ela entrou na casa desse fariseu, e ela levou consigo um símbolo da adoração que ela tinha, algo que custava, algo que tinha valor. Mas para ela, o que mais tinha valor não era o que ela tinha nas mãos, era a quem ela ia adorar. E para nós isso deve ter também o seu peso de graça. Quando nós entramos aqui, irmão, por maior que seja a nossa contribuição financeira, a nossa contribuição ministerial, o nosso dom, aquilo que temos, não é o que nós trazemos maior do que aquele que está aqui para receber. Amém? Nunca vai ser. Quando nós entendemos que o Senhor é o melhor e é o maior e é tudo que temos, o que temos em nossa mão se torna insignificante, como se tornou para essa mulher. A ponto de em um dos evangelhos, quem está aqui em torno é Judas. E ele vê uma dessas mulheres quebrando o vaso e derrubando sobre Cristo um óleo, um unguento, um perfume de muito valor. Perfume esse que valia, praticamente o salário de um ano inteiro. Um homem que, por exemplo, trabalhasse na diária, ele teria que juntar todo um ano de trabalho para comprar este perfume que essa mulher estava despejando aos pés do Senhor. E Judas faz qual pergunta? Se o dinheiro que fosse vendido este perfume fosse entregue a nós, a quantos pobrezinhos nós poderíamos ajudar? E você começa a observar aqui que quem se dispõe a fazer, irmão, sempre vai começar a chamar a atenção de quem não faz. Quem se dispõe a adorar, quem se dispõe a fazer um a mais para o Senhor, ele não precisa, por vezes, falar. Ele só basta fazer. Ele não precisa chegar aqui e pregar bonito, cantar bonito, ofertar, dar a sua maior oferta. Não precisa. Teste, experimente, somente fazer o básico bem feito, que você vai ver, irmão, que vai começar a aparecer os seus oponentes. Vai começar a surgir os seus opressores. Essa luz acesa aqui, se ela estiver apagada, ela vai trazer mosca? Não vai. Ela apagadinha, quietinha, bonitinha, não tem um mosquitinho que vai chegar ali perto dela e vai ficar. Não vai ter. Agora, hoje a gente ainda, tá aqui tranquilo, mas você já observou que por vezes fica os bichinhos rodeando, essa luz. Assim também é conosco. A luz que brilha atrai, irmão, as moscas. Atrai as coisas, atrai o olhar das pessoas. Você pode observar, por exemplo, que a oposição dessa mulher não vieram de quem estava de fora. Veio de quem estava de dentro. Um homem de aparência, um religioso, um líder, que poderia ali, ter um olhar de compaixão por aquela mulher, já que ela era por muito considerada pecadora. E não é esse o olhar que nós devemos ter pelas pessoas? Deixe o irmão. Não vamos atrapalhar a adoração dele. Deixe que ele, com o tempo, hoje pode ser algo para nós, aos nossos olhos, exagerado, mas nós temos que olhar para e entender o que será que Deus tem olhado, o que Deus tem visto nessa pessoa, para ela adorar desse jeito, Nós ficamos incomodados com, às vezes, a adoração do irmão, e o texto aqui hoje é basicamente sobre adoração. Ele tem esse teor da entrega e o que ela causa no Senhor e nas pessoas. Você observa que essa mulher, ela já tinha uma fama, que nem nome ela tem aqui, Ela é mencionada como uma mulher pecadora. Mas essa mulher pecadora, assim como aquela mulher que só tinha as 2 moedas, elas deram o tudo que ela tinha. Elas vieram para o culto e falaram: olha, hoje eu saio daqui sem reservas. O que eu tenho, eu deixarei aos pés do Senhor. E ela vai. E ela entra. E você começa a observar que, assim como foi com ela, conosco acontece da mesma forma. Há momentos em que a obediência da vida cristã,
Há momentos em que obedecer a Deus não vai gerar para você aplausos, não vai gerar para você momentos de glória, não vai gerar para você holofotes, tapinha nas costas, um tapete vermelho, não será estendido para você. Mas vou ter uma mas irmão, eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo o que é correto. E por que esses irmãos estão vindo agora aqui levantar calúnia, levantar palavras contra mim, falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? É porque é dessa forma mesmo que acontece. É porque quando a luz, ela brilha, ela ilumina e ela dá o foco nas trevas. Essa luz ilumina, cadê as trevas? Dissipou. Mas você acha que as coisas ficam assim, de qualquer maneira? Não. Sempre vai vir. A luz tem essa qualidade de revelar o que estava obscuro. Você não precisa, irmão, ficar atacando quem faz errado. Basta você fazer o certo. Você não precisa falar que você é honesto, que você é um santo homem de Deus, que você é uma mulher exemplar no lar. Basta você fazer o seu trabalho, irmão, que aqueles que fazem errado, automaticamente eles vão aparecer. Vou dar um exemplo para você. Você viu a Ordem Unida? Aquela marcha que tem desfile, 7 de setembro, essas coisas? Tá todo mundo num padrão, né? Caminhando, bonitinho, fazendo a sua marcha. Você observa que quando um erra, ele destaca. Um virou para o lado errado, foi todo mundo para o lado, só ele foi para o lado errado. Ele destaca. Mas ali você tem uma maioria fazendo certo e o que erra, ele sai errado. Ele destaca no meio da multidão. O exemplo que eu estou dando aqui, ele é inverso. No meio cristão, no meio da igreja hoje, não é mais a maioria fazendo certo, é a maioria fazendo errado. É a maioria levando as coisas, ao seu bel prazer, da maneira como acha. Então aqueles que fazem o certo acabam se passando por errado. Olha aqui, a mulher está fazendo certo. Ela chegou ali, vou entregar minha adoração, não é o normal? Não é o comum? Não é o extraordinário o mundo da obediência, em que o simples hoje se torna radical? Ele é radical, olha, entregou um guento, quebrou, jogou os pés do Senhor. Aí que tem o pessoal de lado ali, ó. Nossa, imagina o valor que a gente não ia ter com isso. Imagina quantas pessoas, tá vendo que é em nome daquela falsa piedade, né? Daquela falsa aparência do bom moço, do bom caridoso, do bom samaritano. É sempre assim, né? O instinto verdadeiro nunca sai. Nunca é pela avareza, não. Não, quantas pessoas poderíamos fazer isso? Lembro do irmão que ele chegou uma vez para mim e falou, não, porque você não tem amor pelas pessoas. Você não tem amor. Mas eu pergunto para você, e cadê ele até agora? Fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, não firme ministério nenhum, não cuida de ninguém, não ajuda ninguém, nem os filhos dele ele cuida. E eu que não tenho amor. Né? Aí é fácil, irmão. É fácil jogar pedra no telhado dos outros. Aqui. Cadê? Mas você imagina quantos... Aí Jesus responde para eles assim, então, mas os pobres, vocês sempre terão entre vocês. Dando a indireta, né? Vocês podem fazer para eles qual hora que vocês quiserem. Né? Não precisa que... vocês nem sempre terão junto, mas os pobres sempre vão estar aí. Vai, faz a janta, leva lá, monta a marmita, vai, sai entregando. Mas o momento agora não é deles, o momento é meu. Eu estou aqui para requerer a minha adoração, para que vocês reconheçam que eu estou passando no meio de vocês, perdoando os pecados, curando vocês, dando vida eterna para vocês. E o que eu quero de troca? A minha honra, a minha glória, a minha adoração. E aquela mulher tinha entendido isso, uma mulher pecadora, ela tinha entendido isso. E a parábola que Jesus conta no meio dessa história é: ô Simão, fariseu, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Julga isso aqui para mim, já que você é tão bom em julgar.
Vamos decifrar aqui uma historinha comigo. Imagina que um homem tem 2 pessoas que devem para ele. E uma deve 50, outra deve 500. Mas aquele homem de bom coração, bondoso, que teve como emprestar, ele olha aquelas pessoas com graça, com misericórdia, e ele decide por perdoar essas pessoas, que deve 50 e o que deve 500. Aí a pergunta que esse homem deveria julgar: qual destes dois devedores, qual deles deveria sentir maior apreço por este homem que perdoa a dívida? Aí o fariseu responde: Senhor, claro que era este que devia 500. Maior a dívida, maior o perdão. E Jesus falou: realmente, essa mulher aqui, ela entendeu o pecado que estava sobre ela. Ela entendeu a redenção que foi debruçada sobre ela. E por isso que ela está aqui me adorando, dando tudo que ela tem. Dando o melhor do que ela tem. Dando a primazia do que está na mão dela para mim. Você não entendeu o perdão. Você não entendeu a graça. Por isso que você está julgando a atitude dela. Você observa, irmão, que é assim que acontece? Nunca se falou tanto, ou nunca ficou tão fácil criticar, irmão, as pessoas. Talvez pela facilidade da internet, né? A gente tem mais informações também, mas as pessoas criticam o pastor, criticam juízes, criticam ministros, critica todo mundo a todo tempo. Mas a pergunta é: quem é que está fazendo melhor? Quem é que está fazendo melhor? Criticar é muito fácil, irmão. Né? Falar é muito fácil. Você pode criticar deitadinho no sofá da sua casa. Você pode criticar sentadinho na mesa, tomando seu cafezinho, né? Naquele momento tranquilo ali da sua família. Você pode criticar o pastor, pode criticar o evangelista, pode criticar o louvor, pode criticar a igreja. Você está ali, você não tem nada sobre você. Você só tem o prazer de falar, né? Ai, lavei a alma, ai, desci a crítica agora sobre ele. Ah, pronto, falei, tô leve agora. Simples prazer de falar mal do outro. Sem entender o motivo, sem entender o porquê levou aquela pessoa a tomar aquela atitude. Jesus mostrou aqui para ele. Ô Simão, então, é que ela entendeu que ela muito foi perdoada e por isso agora ela está dando a mim a gratidão. Ela está distribuindo sobre os meus pés, ela está distribuindo sobre a minha cabeça aquilo que para ela tem valor. Porque a graça que foi debruçada sobre ela deu a ela esse poder. Fala: Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Mas você observa que o texto mostra que ela não disse nada. Ela somente chegou, derramou sobre o Senhor o seu unguento, enxugou com os seus cabelos, não parava de beijar os pés do Senhor, ela estava por ali. Não falou nada: Senhor está aqui. O coração dela disse mais alto. O coração dela falou mais alto, irmão. Quem ama a verdade, quem ama de verdade, expõe quem ama pouco. Quem ama de verdade, quem é cristão de verdade, vai sempre expor quem é aquele cristão meia boca, sabe? Ele não vai precisar falar muita coisa, irmão. Só pela atitude dele você já vê quem é e quem não é. Né? Você já percebe quem é, quem tá, quem não tá, quem realmente veste a camisa do cristianismo e quem tá ali só para, né, fazer um meio de campo, fazer alguma coisa. Essa mulher aqui, olha para você, ela era conhecida como a pecadora da cidade. Ela não tinha boa fama, não tinha um currículo, não tinha ninguém que apostava nela, mas ela teve algo que ninguém naquela sala tinha, um arrependimento verdadeiro. As pessoas entram na igreja hoje, talvez, ali, né? Meio maltrapilho, meio surginho, né? Que tomou um negocinho aí, chegou. Ela vem no culto, ela debruça o coração dela em 1 hora de culto. Tudo que ela tinha, Senhor, eu estou aqui.
na minha sujidade, na minha impureza. Talvez alguém aqui dentro pode olhar e falar assim, nossa, é que irmão, né, o irmão não está com um cheiro muito agradável. Aí, ó, seu fariseu, seu Simão, né? Talvez está aqui, está melhor que você, que está aí limpinho, cheiroso. Malbec com Connection, né? Tô falando porque esse aqui é o que eu estou usando hoje. Né? Talvez você está aqui todo cheirosão. Zaad, Boticário dos mais caros, né? Tio VIP, coisa linda, coisa fina. Mas tá aí, faltando o que mais importa, o nardo puro, o óleo, o perfume caro que o Senhor quer, não é o que sai do que está externo, é o perfume de um coração verdadeiramente arrependido, genuinamente devotado ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que muitos primeiros serão os últimos e muitos derradeiros serão os primeiros. Esse fariseu podia falar, Senhor, primeiro eu, estou aqui religioso, homem da lei. Aí Deus falou, Jesus olha para ele e falou, não, você não entendeu o que é perdão. Se você soubesse, eu não estaria criticando ela. Né? Coisa simples dessa. Quem ama o Senhor, ele nunca dá os restos. Hoje é assim, ó, você observa aquele que é fiel, e aí sempre tem, irmão, um ímpio, ou às vezes um crente mais ou menos, né? Que ele pega, ele olha e fala assim, nossa, aquele irmão lá, ele já está há 5 anos na igreja, todo mês, né? Ele vai lá, ele dá aquele monte de dinheiro lá na igreja. Você imagina se esse irmão, né, dá ali um dízimo ali de R$200, aí ele começa a fazer o cálculo da vida, aquele irmão ali deve ganhar uns R$200, R$300, por um ano ele deve dar tanto, já faz 5 anos que ele está na igreja, ele devia, né, mais ou menos ele já deu X na igreja. Aí ele chega, irmão, você tem sido fiel aí, mas o que tem mudado na sua vida? Né? Porque se você tivesse guardado esse dinheiro, talvez o irmão já poderia ter comprado um carro melhor, uma casinha para o irmão morar, devia ter saído do aluguel. Aí a pergunta que não se cala, né? O que a adoração de um tem a ver com a vida do outro? E as pessoas ficam assim, aquele irmão lá todo mês, todo culto ele vai lá, ele oferta, ele dizima, ele entrega a contribuição dele, ele está ali sempre perseverante, sempre pedindo, sempre clamando. Mas o que a vida de um tem a ver com a vida do outro? Se esse um que está dizimando, que ele está ofertando, que ele está buscando o Senhor, que ele está crendo que Deus pode abrir uma porta para ele, por que o outro sempre tem um que se incomoda com isso? As pessoas ficam, irmão. Você observa hoje qualquer questionáriozinho, quando se fala de contribuição para a igreja, é uma guerra. Começa, se eu não quer dar, irmão, não precisa, fica na sua, fica tranquilo. A bênção é só para quem crê. A bênção do Senhor não é para qualquer um. A bênção do Senhor é para quem crê, para quem tem fé. Agora o pessoal fica, porque não sei o que, fulano dá todo dia dela na igreja. Se ele tem fé para isso, o que é que você quer abastece ele? Né? Como se fosse você que fosse lá na casa dele, fizesse a compra e levasse para ele. Ele se incomoda, hoje é assim. Parece qualquer vídeo, qualquer pastor falando de dízimo, oferta, aí começa, abre o comentário para você ver. Se eu tiver mentir nenhum deles, irmão, se você achar um vídeo falando sobre contribuição, que embaixo não esteja uma enxurrada de xingamento, você traz para mim. Porque eu posso, pelo menos, dar glória a Deus que um não tem. Que é todos, pastor ladrão, é a igreja rouba, é um não sei o quê. Aí no meio dessa multidão de xingamentos, você acha um lá. Sempre fui dizimista e Deus nunca deixou faltar. Mas é isso depois de uma enxurrada de xingamento. Porque é muito mais fácil eu xingar do que ela falar assim, deixa eu experimentar para ver esse sermão aí. Por que é que esse irmão tem tanta fé? Por que é que ele nunca deixa de estar sendo fiel a Deus? Porque quem muito sabe que foi perdoado, irmão, muito é grato. Amém? Muito é grato. Para ele nunca é demais. Ele sabe, ele tem fé no Deus que ele serve. Mas isso não é para qualquer um, irmão. Isso é só para quem tem entendimento. Amém? Quem está ali com os olhos fitos no Senhor, na sua adoração, ele não quer saber o que os outros pensam. Essa mulher, ela está ali, irmão, ela chegou. Só tinha fariseu ali, só tinha líder religioso. Ela chegou por detrás do Senhor. E ela fez o quê? Entregou a sua contribuição.
Ela entregou a sua adoração a Deus e falou: Senhor, o que eu vim trazer para o Senhor está aqui. Agora, esse monte de engravatado bonito aqui, ó, eu não quero saber o que eles estão pensando. O que eu tenho está aqui. Tem irmão que chega no culto, ele chega só com um pandeirinho. Né? Chega só com um pandeirinho, ele perde a oportunidade, ele vai lá, e tique-ting, e no tique-ting dele, ele vai, entrega a adoração, agradece a oportunidade e senta. Irmão, já participei de alguns cultos que, meu Deus, irmão. E o irmão lá, como diz o querido pastor Zé Carlos, esmirilhava o hino, né? E puxava o hino para um lado e para o outro, e forçava e não sei o quê. Você ficava olhando, sabe? Como um bom fariseu, julgador. Ah, meu Deus, esse negócio não tá certo. Esse negócio tá meio... Aí daqui a pouco veio o irmãozinho, simples. Pegava ali o microfone e cantava um hino da harpa, irmão. Você sentia o cheiro da adoração. Você sentia a verdade que estava sendo dita ali. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, a comparação que eu estou dando, né? Não é cantar bonito. Não é fazer bonito. É fazer com o coração, com a alma. É fazer com o entendimento de que não importa quem está vendo. O que importa é quem está vendo lá de cima. Esse é que importa. Alguém pode olhar e falar assim: ah, mas aquele pessoal lá fica se reunindo na garagem e não sei o quê. O que importa para eles? Ninguém está falando para vir para cá. Fariseu não. É pecador, sim. Pecador a gente quer aqui. Pecador genuíno, pecador arrependido, pecador que tem fama de pecador, mas está buscando, que está louvando. Esses pecadores a gente quer aqui, não é? Pecador nato, convicto. Agora, quem acha que está bom, não. Quem acha que está bom vai ficar jeitar, irmão. Jesus disse isso. Não necessita de médico os sãos. Aquele que está bem, não precisa de médico. Ele acha que ele nasceu fora da curva. Na genealogia dele não tem a descendência de Adão. Ele nasceu do corvo. Né? Ele caiu do ovo do corvo e nasceu essa beleza que meu pecado de Adão, ele não passa por mim, porque eu sou santo. Eu sou eu, e não preciso de Jesus, eu só gosto de uma igreja porque é o que eles gostam, é a moda, né? É a moda. Ela chora, essa mulher chora, né? Ela lavou o Senhor com lágrimas. Olha isso, irmão. Pensa que adoração bonita, né? Como aquela Ana, né? Que invade lá o templo e ela começa ali a fazer o clamor dela ali, tá chorando, não quer saber o que o sacerdote está pensando. Ela está ali: Senhor, eu sei que eu vou ser abençoada de alguma forma. O que eles estão pensando, está achando que eu estou, né, meio embriagado, isso aqui não importa. O que importa é que o que eu vim oferecer, eu estou entregando para o Senhor. Ela chora, ela beija o Senhor, ela está ali, ela não está preocupada com a reputação. Não está preocupada com a reputação. Ela está preocupada com o quê? Com a redenção que ela encontrou. É isso para ela que era o motivo dela fazer a sua maior entrega. E Jesus pergunta para eles: olha, eu cheguei aqui no meio de vocês, né? Vocês não me receberam com um beijo, que é o famoso ósculo santo, beijo no rosto. Vocês não colocaram aqui o de costume, aqui o lugar para a gente lavar os nossos pés quando a gente entra. Não é nada, e essa mulher está aqui. Desde que chegou, você pode olhar isso aqui e falar assim: irmão, então agora a salvação é pelas obras? Não é isso? Que não dá a entender? Que porque ela fez uma boa obra aqui, o Senhor elogia a boa obra que ela fez, que agora Jesus salvou ela porque ela fez uma boa obra, não. Que a boa obra só veio pelo reconhecimento que ela teve. Amém? Foi um complemento. Porque a aplicação aqui: pessoas feridas, transformadas e restauradas por Cristo, costumam ser as mais ousadas na adoração. Né? Quem sabe o dia que o Senhor foi buscar ela lá na escuridão da depressão, agora ela não quer saber, irmão, porque não foi você que foi lá buscar ela, foi Deus. Então ela vai chegar aqui, ela vai louvar de todo o coração. Ela vai ser essa atrapalhada mesmo aí que vai tirar o seu compasso. Ai, mas você viu como é que o irmão canta fora do tom? Você viu como é que o irmão atrapalha a gente? Porque ele levanta o braço assim e parece que ele não tem noção. Sai de perto dele, irmão. Deixa ele quietinho. Deixa ele lá, deixa ele no mover dele, né? Deixa ele ali, já que ele está te atrapalhando, então não atrapalha você ele também não, né?
Deixa ele lá entregar a adoração dele, o louvor dele, deixa ele entregar a contribuição dele, a palavra dele, a saudação que ele tem. Eu lembro do irmão Jair, irmão, ele dava sempre o mesmo testemunho. Mesmo. Mas quem somos nós para atrapalhar? Era o que o irmão tinha no coração, a gratidão que ele tinha. Ele levava lá, ele falava de um jeito, irmão, que às vezes ficava até engraçado, mas nunca deixou de levar. Repetia testemunho, coisa que a gente já ouviu milhões de vezes. Quem não lembra do anjo? Com a bandeja, né? A gente nunca vai esquecer esse anjo com a bandeja. Mas ele estava lá, entregando o que ele tinha no coração dele. A adoração. Agora você sabe a história dele? Casa hipotecada, dívida, um monte de coisa. Deus foi lá, mudou a situação do irmão, ele foi promovido no serviço, não perdeu a casa. Eu lembro de um cheque dele que eu tive a oportunidade de ver. O dízimo é que ele mora R$1.400. Um cheque, só do salário dele, de um cheque, fora a serralheria. Tem noção do que é isso? R$1.400 de uma pessoa. Pensa, irmão. E não era um mês, eram todos os meses, regularmente, e quase todos os cultos. Por conta que tinha serralheria, ele sempre estava contribuindo. Contribuição, oferta. Alguém poderia falar assim, mas imagina, irmão, 14 mil por mês, né? 1.500, R$1.400 de dízimo, durante o mês, durante o ano, durante 5 anos, 10 anos, quanto dinheiro que esse homem não deu? E o que você tem a ver com isso? Que é que você que não deu nem R$200, você não comprou uma bicicleta, irmão. Está criticando o irmão que está lá? Né? Está criticando o irmão que está lá. Ele não está dando para você, ele não está tirando do seu bolso. Então não critica ele, não. Você observa que essa atitude dela trouxe não somente um desgosto, trouxe raiva e um julgamento. Essa mulher aí não somente a ela, né, mas a Deus também, na pessoa de Cristo. Se esse aí fosse profeta mesmo, ele ia saber quem estava tocando nela. Na outra epístola, no outro evangelho, você vai observar que era um Simão leproso quem chama o Senhor para vir. Leproso, todo mundo sabe que não andava no meio da galera, né, sadia. Eles tinham o lugarzinho dele, eles andavam com um sininho. Quando chegava um leproso, todo mundo... Eu não podia tocar no leproso, tinha um sinal de purificação através da lei de Moisés. Se alguém tocasse no leproso, tinha que ficar fora da cidade também, até vir o processo de purificação, depois se apresentar ao sacerdote, e depois ele poderia voltar ao convívio da família. Então o leproso, né, era quase igual um demoniado. Ninguém queria ter perto. Mas aqui esse irmão leproso chama o Senhor para a casa dele. Olha que situação, né? Porque ele sabia, né, que quando ele estava sozinho lá, quem curou ele foi o Senhor. Né? Quem curou ele foi o Senhor. E nesse momento, esses fariseus falam, se esse homem fosse um profeta, se ele fosse realmente um homem de Deus, como Isaías, como Elias, homens que tinham um discernimento espiritual além do horizonte, ele ia saber que essa mulher aí, a fama que ela tem aqui não é das melhores. Mas Jesus não quer saber da fama que você tem. Ele quer saber do que você trouxe. Que coração que tem aí dentro. Não é reputação com quem está de fora, é reputação sua com ele. É isso que é a resposta que o Senhor dá para ele. Olha, se ele fosse um profeta mesmo, se ele fosse um mestre mesmo, ele ia saber que essa mulher aí, ó, ela não é tudo isso aí que ela está demonstrando, não. Não é. E olha que interessante, irmão. Olha que interessante. O profeta Jeremias, homem de Deus, no capítulo 29, verso 11 e 13, ele responde isso aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Não é esse pensamento aí que todo mundo tem. Ah, você viu quem era ela? Eu estava conversando com um rapaz, um homem, ele falou assim, que a religião, o evangélico, né? Ele estava dando um exemplo de uma coisa que ele viu na televisão, ele falou assim, o evangélico, ele é assim, né? Ele bebe, ele apronta, ele abandona o filho, abandona a casa, abandona a família, trai a mulher, traz isso. Aí depois ele vai para a igreja. Aí dele ele só começa a falar de Deus. E que bom, né? Que bom que deu tempo.
Pior é quem fica criticando, que faz isso, e pior é achando que tá tudo bem. Achando que tá bonitão. Não tá, não. Tanto quem critica quanto quem faz isso, tá no mesmo balaio de gato. Não importa a fama. O que importa é se você teve um encontro com o Senhor. Porque Ele sim sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Não é o lacre que o mundo dá, não é essa tarjeta que o mundo põe em você, não é o rótulo que já foi impresso através da vida que você teve. Essa é a diferença do cristianismo. Ele salva o homem mau. Todas as outras salvam o homem bom, que pratica boas obras, o que é aparentemente bonzinho. Deus não. Ele mandou o seu filho para morrer por aqueles a quem o mundo não dava nada. Aqueles a quem ainda era inimigo da cruz. Deus fala assim, eu enviei meu filho por você. Nós nunca fomos bonzinhos diante de Deus, irmão. Se fazemos alguma coisa boa hoje ainda, é porque o Espírito de Deus habita em nós e nos tira essa força da carne e tira de nós esse desprendimento para que nós possamos dar vazão para o Espírito e não colocar nossa carne para fora. Então, glória a Deus que dentro da igreja está cheio de ex-traficante, ex-bandido, ex-mentiroso, ex-adúltero, né? Ex-integrante do PCC. Glória a Deus! E você observa que toda essa escória aí que você pode observar, todos eles têm apreço pelos crentes. A pessoa só sai do tráfico como? Se ela for para a igreja. Mesmo assim, eles ficam rondando, né? Se alguém quer dar de gaiato, eu vou esconder lá dentro da igreja, tá, pode dar. Você quer vir? Mas vem com força. Seja a área que for, só tem uma nova reputação, só tem um novo nome, aqueles que vêm de verdade. A este sim, eles carregam agora o nome de Cristo. E aí eles são, mas não era esse? Não era esse que pintava e bordava lá no bar do Mané? Hã? Não era esse que não saía lá da boca, lá do lado do não sei aonde? Jesus fala assim, é ele mesmo. Porque ele entendeu que quem foi muito perdoado, muito é grato. Quem muito foi perdoado os seus pecados, agora ele não tem reservas. Tudo que ele tem é o Senhor. Amém, irmãos? Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então você que está aqui hoje, irmão, não tem que ficar preocupado. Se eu fizer isso a minha mãe, ela não sei o quê, ela vai ficar falando na minha cabeça. Deixa falar. Deixa falar. Porque se eu fizer isso, meu pai, aí ele vai me deserdar, tirar a herança. Ninguém não vai fazer falta um bujão de gás, não, irmão. Não vai. Deus manda um bujãozinho de gás para você. É isso que você está brigando, né? Não vai fazer falta. Mas seja fiel ao seu Deus. Seja grato ao seu Senhor. Amém? Eu não posso fazer isso porque o amiguinho da escola, nossa, se eu fizer isso, ele vai falar mais comigo. Vai com Deus. Se é por falta de tchau? Se é por falta de tchau, meu filho, vá com Deus. Mas a gente fica, né? Eu não vou levantar a mão aqui. Porque se eu levantar a mão, o irmão do lado viu que eu estou muito crente hoje. Então, levanta a mão, irmão. Levanta aqui, né? Experimenta para você ver, irmão. É viciante. É viciante. Você começa aqui, glória. Daqui a pouco você vê, você tá lá, né? Você nem que tem. Você tá louco já no espírito. Você começa a perder. Você fica sem vergonha. Você fica um crente sem vergonha. Mas não é sem vergonha pejorativa, é sem vergonha dos irmãos. Você fica um crente verdadeiro. Amém? Fica um crente autêntico. Aí, achei a palavra. Um crente autêntico. Aí você vai poder ver o restante do versículo. Então eu me invocarei. Né? Por quê? Porque agora você é verdadeiro com Deus. E tá vendo que não tem mais máscara aí. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque enquanto tem fariseu criticando, aí chega Jesus e pegou e falou assim, por que vocês estão molestando ela? Né? Tá vendo que ela não precisou parar a adoração dela? Ela só continuou adorando a Deus. Não precisa ficar levantando para rebater fariseu, não, irmão. Deixa. O ruim cai sozinho.
fruto podre, né? Você não precisa cutucar, ele quer sozinho. Aí Jesus levantou e falou, tá vendo essa mulher? Entrei na sua casa, fiz de tudo aqui, vocês não estão nem azul para mim. Mas desde que eu entrei, ela não larga do meu pé. Desde que eu entrei aqui, essa mulher está aqui comigo, ó, e não me solta. Coisa que era para todo mundo estar fazendo, né? Já que todo mundo estava vendo os milagres, os ensinamentos. Mas só ela reconheceu isso. Só ela. A raiva deles revelava a integridade dela. Quanto mais eles atacavam, mais Deus defendia ela. Quanto mais eles vinham caluniando, falando, xingando, mais o Senhor amparava ela. Você possa ser assim também, porque Jesus defende quem faz o certo. Amém? Dele é a vingança. E ele é um Deus zeloso, irmão. Dele é a vingança. Deixem-na, é o que ele diz através do Evangelho de Marcos 14. Deixem-na, ela fez uma boa obra para comigo. Em todo lugar onde o Evangelho foi pregado, ela será lembrada. Ela será lembrada. Ela foi lembrada porque ela construiu uma mega igreja? Né? É um fato a se pensar, é ou não é, irmão? Você põe o nome na calçada da fama de quem? De quem fez? Arrastou multidões? De quem teve, de quem deu um grande show? Ou de quem apareceu, né? Ou de quem tem grande fama? A estes você põe outdoor, você marca na história. A essas pessoas sim. Agora essa mulher está na Bíblia porque ela fez uma adoração. Não está aqui que ela ganhou 50 mil almas, não está aqui que ela pregou para a multidão, não. Só porque ela fez uma adoração. Então eu gostaria que nessa noite você pensasse isso. Como é que está sendo a sua adoração? Porque enquanto os fariseus acusam, enquanto Judas reclama, enquanto os religiosos ficavam murmurando por ela, por que ela está aí, né? Jesus honra, Jesus celebra e Jesus defende o adorador. Então você não deve ficar preocupado do irmão que se levanta contra. Você não deve ficar querendo, eu vou dar uma resposta para ele. Não, só segue seu caminho só. Não, sem esperar aplauso, sem esperar tapete vermelho, sem esperar que alguém venha te trazer um copinho de água, um copinho de suco. Só siga o seu caminho adorando a Deus, amém? Só siga o seu caminho, que é isso aí mesmo. Está previsto aqui, ó, vai levantar, vai vir, mas continue orando e adorando ao Senhor, porque Ele está te guardando, Ele está te segurando. Enquanto estão atacando, você está ali aos pés do Senhor. Ela não falou uma palavra, mas Jesus falou por ela. Está vendo como é que é? Não falou nada. Precisou ir lá se defender. Quem defendeu ela foi o próprio Senhor. Você observa aqui um princípio poderoso nessa palavra, que quando você faz o certo, você não precisa ter a defesa dos homens. Tem gente que pensa isso. Olha, estou fazendo o certo aqui, será que o pastor não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o líder não está vendo essa picuinha aqui dentro da igreja através de mim? Não, o líder pode não ver, o pastor pode não ver, mas Cristo sempre vê. Observe o apóstolo Paulo na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, verso 16. Ele diz, na minha primeira defesa em tribunal, ninguém me apoiou. Antes, todos me desampararam. Os amigos ministeriais de Paulo, seus enviados, aqueles que estavam com ele, na defesa dele, todo mundo pelas costas. Mas a resposta dele, que Deus não os castigue por isso. Verso 17, mas o Senhor assistiu-me. O Senhor assistiu-me e me deu forças para eu poder anunciar inteiramente a mensagem de Deus ali mesmo, de forma que toda aquela assistência de gentios pôde ouvir o evangelho. E assim o Senhor me livrou da boca do leão, sozinho. O que dá peso naquela frase, né? Que você e Deus é a maioria. Você e o Senhor é a maioria. A mensagem que eu entrego para você hoje é essa.
Continue fazendo certo, mesmo que incomode. Ah, mas eu faço. Nossa, na hora que eu começo a fazer a obra, irmão, minha mulher parece que fica endemoniada. Toca a harpa para ela, igual Davi. Vai fazer, mas por que eu vou... Deixa eu tocar só um negocinho que eu aprendi para você. Aí você puxa aquele corinho de fogo na última, né? Você vai ver, irmão, que passa. Continue fazendo certo ainda que... Aí começa a falar, irmão, meu filho começa a ficar louco dentro de casa. Irmão, continue então fazendo certo. Que Deus está vendo isso. Que Deus está vendo isso. Nossa, irmão, me converti agora, mas quando eu estou indo para a igreja, nossa, eu chego em casa, meu pai, nossa, ele olha para mim com ódio. Ele não está com ódio de você. Ele está com ódio da luz que você tem. Da luz que você carrega. É por isso que você é perseguido. Jesus diz, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos e caluniados. Não é por causa do seu, irmão. Você é o mesmo você, né? Você é você mesmo. Se você estiver na igreja, as pessoas não vão gostar de você. Mas se você estiver no mundo, eles vão gostar de você. Eles vão amar você. Coisinha linda mesmo. Vai pegar você, pôr no potinho. Eles vão cuidar de você. Do jeito deles. Então você continua fazendo o que é melhor para você. Seja fazendo certo, continue. Porque a maior resistência sempre vai vir de quem tem aparência de piedade. Ai, gracinha. Sabe a pessoa que tem a voz assim, irmão? Desconfie, viu? Pessoa que tem muita vozinha assim, lindinha, todo minutivo. Ixi, irmão. Chegou muito... Ai, lindinha, amorzinho meu. Ai, irmãzinha. Ai... Ih, irmão, nossa, dá até uma aflição quando você escuta um negócio assim. Você começa a ver a falsidade na voz, né? Quem mais tem aparente de piedade, quem mais atacou essa mulher não era o ímpio, eram os próprios irmãos dela. Os próprios religiosos, que eram para proteger, eles estavam atacando. Quem se derrama aos pés de Jesus sempre será defendido por ele. Se a intenção do teu coração é Cristo, ele mesmo levantará a voz para te honrar. Amém? Continue servindo ao Senhor. A conclusão é que essa mulher não pregou, não cantou, não abriu a boca para ensinar doutrina, mas a adoração dela confrontou um povo inteiro. Só o comportamento dela na adoração confrontou um povo inteiro. Aí chega na hora do louvor, irmão, tá o irmão lá só. Duro. Tá a irmã lá assim, ó. Tá, irmão, você tá aqui mesmo? Boa noite, Pai do Senhor. Tá? Você tá na onde? Você chegou no culto mesmo? Você tem certeza que Jesus está na sua frente, irmão? Você assistiu o joguinho do Flamengo ontem? Assistiu? Bruno Henrique aparecia na tela. Você via o outro lá? Cristiano Ronaldo aparece, a torcida não sei o quê. Ronaldinho Gaúcho desce lá na Croácia, tá? Tem gente acompanhando o Ronaldinho Gaúcho, desceu lá na Croácia. Ronaldinho. Aí Jesus está na sua frente. Você tá assim. Jesus está ali com você, no culto. Brocou showzão. Sabe? Se perguntar quem que tá cantando, tá achando que tá cantando Zé Pagodinho. Eu montava engraçadinho no louvor. Sabe mesmo onde que tá? Então, quando o Senhor estiver aqui no momento da adoração, irmão, você entrega o seu melhor. Amém? Deixa que os bichinhos, depois você dá até para você levar para sua casa. Bota no potinho, então um monte, você leva, você cuida dele. Se quiser ver o microfone, se quiser ver alguma coisa aqui, vê antes. Porque na hora que começar o culto, você desliga, você fala, Senhor, agora eu estou aqui só para entregar meu coração para o Senhor, amém? Eu vim aqui somente para adorar o Senhor aqui, Senhor, minha voz é essa, o Senhor já me conhece, né? Trouxe aqui meu coração para o Senhor. Aí você entrega o seu perfeito louvor. Não fique disperso, irmão. E quando você fica disperso, você dá brecha para o inimigo tomar a sua mente e você começar a enxergar os defeitos. Aí você começa a enxergar um toque. Ai, mas não pegou bem aquela virada. Então você preste atenção no seu culto. Preste atenção na sua adoração. Será que o Senhor consegue te defender hoje? Será que Ele consegue dar as costas dele por você hoje? Fala, deixa Ele continuar me adorando. Ele fala assim, não, peraí, filho. Eu não consigo te defender assim.
Eu não consigo te defender você com essa frieza. Não consigo te defender porque você não está aqui nem é por mim. Você está aqui por outros interesses que não é a minha presença. Amém, irmãos? Amém. Quem te defende não é o fariseu, não é o Judas, não é o religioso, é Jesus. E eu termino aqui só com uma ilustração. Você imagina que você ganha um cofre, e nesse cofre tem um valor inestimável, mas que você só consegue acessar se você quebrar o cofre. Tem como abrir ele, tem que quebrar ele. Aí você acessa esse tesouro. Esse cofre é você. Se você não se quebrar diante do Senhor, você não acessa o tesouro que Ele tem. Amém? É simples, é um exemplo simples, mas que revela a verdadeira fonte da adoração. Por isso que as pessoas são tão frias. Elas não se quebram. Elas vêm e ficam enrijecidas diante de Deus. Se quebra diante do Senhor e veja o valor de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, fique de pé, irmão, glorificando o nome do Senhor. Porque quando você está quebrado, você